Saudações, meus amigos, minhas amigas, muita saúde para vocês! E hoje nós iremos falar sobre um assunto bastante rotineiro na vida de muitas famílias aqui no nosso Brasil e no mundo inteiro. Nós falaremos sobre a relação familiar com os idosos, como se comportar, o que fazer, como fazer e o que esperar. Então venha conosco para esse nosso vídeo para compreender e planejar melhor a nossa vida com os nossos idosos. Bom, e para começar, é importante entendermos que o organismo dos idosos é bastante diferente com relação às outras faixas etárias. Nós temos já uma pessoa com uma fase de vida avançada, aonde todos os efeitos no seu organismo são diferenciados, muitas vezes mais lentos, isso que faz com que os idosos fiquem expostos a situações bastante complicadas ao longo da sua vida. A gente sabe que a possibilidade de patologias como a pressão alta, como o diabetes, o hipotireoidismo, enfim, várias patologias estão mais presentes quanto mais a gente envelhece. Então, para que a gente possa planejar como interagir com os idosos, a gente precisa ter em mente essas situações. E a partir de então, a gente vai organizar a nossa vida e a nossa interação. Bom, e para começar, nós precisamos refletir que com o aumento e a melhoria nas tecnologias, os incrementos nos tratamentos, nas medicações, ocorreu um aumento na expectativa de vida da nossa população. Isso fez com que a maior parte das famílias hoje contem com idosos na sua rotina, na sua casa, e isso faz com que a nossa vida ganhe uma responsabilidade muito grande para trazer a esse público, a essas pessoas, os nossos idosos, uma expectativa de vida com muita qualidade. Nós hoje vamos falar, então, sobre como a gente vai se comportar para trazer essa qualidade de vida e dar segurança para os nossos idosos. Nosso país é um país tropical e nós estamos acostumados normalmente a altas temperaturas. Isso faz com que a gente possa entrar numa situação onde o organismo dos idosos podem ter dificuldade para se adaptar. Existem vários fatores importantes para serem avaliados. O organismo dos nossos idosos, por várias questões, possui uma dificuldade de fazer a regulação da temperatura. E por que isso acontece? Porque os idosos, normalmente, eles apresentam um suor bem menos intenso do que o nosso. A pele do idoso, ela é uma pele mais frágil, mais fina, e tudo isso contribui para que a regulação da temperatura seja mais difícil. Então a gente tem que sempre pensar em garantir um ambiente com uma temperatura agradável, nem tão quente, nem tão fria, de forma que a gente possa garantir uma temperatura adequada para os nossos idosos. Não devemos, meus amigos e minhas amigas, agasalhar demais os idosos num período em que a temperatura esteja mais quente, ou, obviamente, deixá-los desprotegidos em temperaturas mais frias. Se atentem bastante a essa questão da temperatura, que ela é primordial para manter a integridade dos nossos idosos. Ligado a essa questão da temperatura, nós temos uma questão primordial, que é a hidratação. A hidratação no idoso deve ser realizado ao longo do dia, ofertando porções de água para ele, de sucos naturais, para que o mesmo não desidrate. E a gente sabe que já que o organismo do idoso tem essa dificuldade na autorregulação da temperatura, ele pode se desidratar com muita facilidade. E essa questão da desidratação é um dos maiores motivos da procura dos idosos nas unidades de atendimento. Isso pode fazer com que o idoso se desregule em vários fatores, como, por exemplo, o idoso desidratado pode apresentar confusão mental,
ele pode apresentar mudanças grandes na temperatura, podem até mesmo ter um nível de consciência deles rebaixados, ou seja, ficarem prostrados a ponto de não conseguirem nem se comunicar. Então esse ponto deve estar sempre na nossa mente. Vamos manter os nossos idosos bem hidratados ao longo do dia. E outra coisa legal para falar para vocês é com relação à febre. A gente sabe que muitos idosos, eles podem estar com uma infecção e não apresentar temperatura, não apresentar febre. A febre ela é definida como uma temperatura maior que 37,8 graus Celsius. E os idosos muitas vezes não apresentam essa temperatura, principalmente devido a esses fatores de regulação de temperatura corporal que eles possuem, já com um grau de dificuldade para fazer essa autorregulação. Então a gente não pode se atentar como parâmetro à febre no idoso. É um fator importante quando apresentado, mas muitas vezes o idoso não apresenta e ele pode estar com algum tipo de problema. Já com relação à alimentação, nós sabemos que a gente precisa fornecer uma alimentação leve e saudável para os nossos idosos. Alimentos pesados, industrializados, uma feijoada na sua rotina, a gente sabe que o organismo do idoso, devido às suas restrições, possui uma dificuldade maior de metabolizar os alimentos. Então, você preparar uma dieta equilibrada, com saladas, com frutas, balanceado em carnes, evitando as alimentações que são artificiais, ajudam com que a gente faça com que essa saúde dos nossos idosos permaneçam adequadas ao longo do dia e eles corram menos riscos de adoecerem. Outro fator bastante primordial na saúde dos idosos e na prevenção está relacionado às quedas. Nós precisamos organizar os ambientes com o intuito de evitar ao máximo a possibilidade de queda dos nossos idosos. O uso de tapetes soltos, de obstáculos no chão, de locais mal iluminados, podem fazer com que os idosos tropecem e venham levar uma queda. E a gente sabe, meus amigos e minhas amigas, que os ossos dos nossos idosos são mais fragilizados. Então a possibilidade de o idoso apresentar uma fratura é muito maior. Então, como sempre, é bem melhor a gente prevenir do que a gente ter que remediar. Agora a gente lança uma pergunta. Como deve ser um quarto de um idoso? A gente deve organizar esse quarto de uma forma onde o mesmo seja bem arejado, com temperaturas amenas, nem muito calor, nem muito frio, e também sempre visando a prevenção das quedas, ou seja, a gente vai evitar tapetes nesses quartos, obstáculos, nós vamos tentar iluminar esses quartos com penumbra, para que quando o idoso ele se levante durante a noite para ir ao banheiro, ele não tropece, e também a gente tem que ter uma cama adequada, numa altura do solo bastante adequada, ou seja, camas muito elevadas podem ser perigosas porque numa eventual queda a gente pode ter um acidente muito grave. Então vamos lembrar sempre da questão da temperatura e da prevenção de quedas. Esses são os dois principais fatores para a gente planejar um quarto bem adequado para os nossos idosos. Outro ponto importante para refletirmos é com relação às medicações. Já que os nossos idosos possuem diversas patologias, diversas doenças, eles acabam fazendo uso de várias medicações ao longo do dia. E é muito importante a gente organizar a administração dessas medicações de forma correta. Porque a gente sabe que muitas vezes pode ocorrer o uso errado dessas medicações, com superdosagens, ou até mesmo que o idoso se esqueça de tomar uma medicação essencial para a sua vida. Então, essa dica de organizar e auxiliar os idosos quando eles possuem uma autossuficiência, ajudá-los a fazer uso dessas medicações, e quando não possuem mais, a gente organizar a forma de administrar corretamente essas medicações é o primeiro
ponto importante para a gente dar qualidade de vida e a gente garantir a saúde dos idosos. E quando a gente vai imaginar que alguma coisa está errada com o idoso? Vários são os fatores, mas principalmente o rebaixamento do nível de consciência, quando o idoso ele passa a ficar mais prostrado, ele interage menos, a questão da alimentação, ele começa a não aceitar a alimentação, pode ficar confuso, pode apresentar uma temperatura alterada, fazendo febre, inclusive, como a gente falou, ou não, mas esses são os principais sinais e sintomas que são relacionados a como é a cognição desse idoso. Se previamente ele interagia de uma forma adequada, ele se relacionava de uma forma adequada e a gente percebe uma mudança brusca no comportamento do idoso, é um fator aí para acender a nossa luz de alerta para sabermos que algo pode estar errado. Então, diante de tudo isso que nós falamos hoje, o que é o mais importante é a gente tratar os idosos com respeito. Essas pessoas que tanto nos ajudaram nas nossas vidas, nos criaram, eles merecem que a gente retribua nos seus momentos de maior fragilidade, que é quando a idade mais avançada vai se aproximando. Então, meus amigos e minhas amigas, é a forma que a gente tem de retribuir e agradecer por todos aqueles que foram importantes na nossa educação, na nossa vida, e que hoje o papel vai se inverter e é a gente que vai passar a ajudá-los. E uma dica de ouro aqui que a gente vai fazer para vocês, porque a gente vê que muitas pessoas elas não têm o planejamento para executar a ação quando alguma coisa acontece de errado em sua casa com os idosos. O idoso está apresentando febre, ele tem uma queda, ele teve alguma alteração, o que a gente vai fazer? Então é sempre importante todos pensarmos nas saídas, nos planos para agir quando alguma coisa acontecer. Vamos pensar no local de atendimento mais próximo da nossa casa, como que a gente vai fazer para encaminhar esse idoso para lá. Se a gente vai precisar chamar um serviço de atendimento de urgência, ou público, ou até mesmo privado, mas a gente tem que começar a definir o que fazer quando acontecer algum problema dentro da nossa casa relacionados aos nossos avós e o que a gente vai tomar de meta para fazer com que esse tempo de atendimento seja o mais rápido possível. E agora nós vamos para a nossa pergunta de hoje. Fábio, é com você, meu amigo. Doutor, nós ouvimos muito falar da questão da vacina da gripe para idosos. As pessoas precisam se preocupar também com outras vacinações ou a gripe é a mais importante? Então, Fábio, a vacinação é uma questão primordial porque a gente entra na questão da prevenção. Os idosos com os organismos mais fragilizados, eles precisam se prevenir de uma forma mais adequada. A gente sabe que o sistema imunológico ele é muito mais frágil do que de um paciente mais novo. E a vacinação entra aí como essencial. Não só a questão da vacinação da gripe, mas a gente tem as vacinas para a pneumonia. Uma vacina que está sendo bastante discutida hoje, a vacina para herpes zoster, que a gente sabe que causa muita dor e muito problema na saúde, provocando inclusive internações dos nossos idosos. Vacinas para pneumonia, vacinas para hepatite, enfim, a gente precisa estar com a caderneta vacinal do idoso sempre atualizada para que a gente traga para eles os maiores e melhores benefícios da ciência na proteção da sua saúde. E uma decisão bastante difícil. Até quando manter a independência dos nossos idosos? Isso gera bastante preocupação em todos, porque a gente quer que o nosso ente querido tenha sua independência e consiga ter uma qualidade de vida muito boa, uma autoestima muito boa com relação a isso. Mas a partir do momento que a gente começa a perceber que os idosos começam a esquecer muito,
eles não conseguem mais executar as atividades diárias de uma forma correta, ou até mesmo quando ele começa a colocar sua vida em risco, esquecendo um fogão ligado, a gente começa a entender que a gente precisa avançar nos nossos auxílios e planejamentos, e muitas vezes a gente começa a ter que assumir a rotina de vida dessas pessoas e trazê-las para mais próximo da gente. Então vamos sempre ficar atentos às mudanças na cognição e quando o nosso idoso ele passa a ter dificuldade de executar as atividades básicas e simples do dia a dia. Então, encerramos mais um Por que Doutor com esse assunto fascinante e bastante corriqueiro na nossa vida. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se puder, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, faça o seu joinha, porque assim vocês ajudam a gente a poder trazer maiores e melhores conteúdos para vocês. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer que vocês estão fazendo o canal cada vez crescer mais. Nós temos aí muitas e muitas visualizações nos últimos dias, então fica um agradecimento meu e do Fábio pelo seu prestígio dado para o nosso trabalho. Um grande abraço para vocês e até o próximo Por que Doutor?